Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre variáveis. O que seria uma variável? Uma variável é um espaço na memória do computador que serve para guardar valores. Nós podemos fazer uma analogia das variáveis na computação com as variáveis que vocês já estão acostumados a trabalhar na matemática. Na matemática, as variáveis assumem valores. Você substitui as variáveis pelos valores e com isso conseguem resolver as expressões. Aqui funciona da mesma forma. A diferença é que aqui os valores ficarão armazenados na memória do computador e cada variável precisa receber um nome e um tipo. E aqui, dependendo do valor que eu quero armazenar, os tipos poderão ser diferentes. Então vamos lá. Eu já abri aqui o esqueleto do programa, que foi o mesmo que nós utilizamos na outra aula, que vocês aprenderam a construir. E a lógica para solucionar o meu problema ficará aqui a partir da linha 5. Então vamos supor que nós quiséssemos armazenar números inteiros. Eu quero armazenar 2 números inteiros, então eu preciso de 2 variáveis. Como é que eu vou definir as variáveis? Primeiro, eu preciso definir o tipo. Então eu quero armazenar um número inteiro, eu represento pela palavra reservada int. Palavra reservada são as palavras que a linguagem de programação reconhece como sendo dela, que nós não podemos utilizar para criar as nossas variáveis. Então aqui, tudo que nós estamos vendo aqui na tela são palavras reservadas. Eu não posso utilizá-las para identificar as minhas variáveis. E por que eu estou preocupada com a identificação das variáveis? Porque lembram que sempre que eu preciso definir uma variável, eu preciso definir 2 aspectos. O primeiro é o tipo, que nós acabamos de representar pela palavra-chave int, e nós precisamos também colocar o nome dessa variável. Então, esse nome que eu vou dar para a minha variável não pode ter nenhuma palavra reservada no nome dela. Então, nesse caso, eu quero guardar números. Então, o nome da minha variável, ela precisa representar o que está sendo armazenado nela. Eu quero guardar um número, vou chamar a minha variável de número. Finalizei a definição, ponto e vírgula. Esse nome de variável, além de não poder utilizar uma palavra reservada, ele também precisa começar por uma letra. Eu posso colocar no nome letras e números, então, por exemplo, eu poderia chamar a minha variável de número 1, e eu não posso usar espaço em branco e nem caractere especial. É a mesma regra que serve para colocar o nome no programa que nós vimos na aula passada. Então, por exemplo, a minha variável, ela não poderia ser dessa forma. Como também não poderia ser dessa forma, porque o acento é um caractere especial. Então, não é permitido. Então, a minha variável vai chamar número 1, sempre sem espaço em branco. Eu quero guardar um outro número na memória do computador. Então, faço uma nova definição de variável. Essa minha variável também vai armazenar um valor inteiro, então o tipo dela é int, e eu vou chamá-la de número 2. Quando esse programa for executado, na memória do computador, haverá 2 espaços disponíveis para o armazenamento de valores. Um espaço chamado número 1, onde eu posso guardar um número inteiro, e um outro espaço de memória chamado número 2, onde eu posso guardar um número inteiro. Então, sempre dentro das variáveis, nós conseguimos guardar um valor apenas. Nesse caso,
nas duas variáveis um valor inteiro em cada uma. Como que nós guardamos valores? Tem duas formas. Nesse vídeo, nós vamos aprender de um jeito, que é através do comando de atribuição, que na programação da linguagem C é o símbolo igual. Então, por exemplo, eu vou guardar o número 5. E na variável número 2, eu vou guardar o valor número 3. Quando esse programa for executado, agora, lá na memória do computador, no endereço, no espaço de memória chamado número 1, vai haver o número 5. E no espaço de memória chamado número 2, vai estar o número 3. Nós podemos mostrar os valores que estão armazenados. Mostrar uma informação na tela, nós já aprendemos na outra aula. Utiliza-se o comando printf. Eu quero que apareça na tela o valor das variáveis. Espaço em branco, vai mostrar na tela o espaço em branco. E agora, para mostrar o conteúdo das variáveis, nós precisamos sinalizar onde essas variáveis serão exibidas, porque o comando printf, ele só enxerga o que está dentro das aspas, e é uma mensagem de texto. Para ele buscar um conteúdo na memória, nós precisamos sinalizar. Isso é novo, nós não havíamos visto ainda. Como é que eu sinalizo? Onde eu quero que apareça um valor que está armazenado na memória, eu coloco um caractere de controle, que corresponde ao tipo da variável que vai ser exibida. Sempre que eu quiser exibir o conteúdo de uma variável do tipo int, eu coloco o símbolo de percentual e a letra D minúsculo. Por que D? Porque D é a abreviatura de decimal integer, ou seja, é um espaço de memória onde cabe um número inteiro. Mas eu tenho dois números inteiros para serem exibidos, então eu preciso de outro sinalizador. Nesses dois lugares, onde tem o %D, serão buscados os valores da memória. Como é que ele sabe? A memória do computador é cheia de informações. Como é que ele sabe buscar exatamente a minha variável número 1 e a minha variável número 2? Porque fora das aspas eu coloco uma vírgula e eu indico qual é a variável que deve ser buscada pelo seu nome. Sempre posicional. O primeiro %D é a primeira variável depois da vírgula. O segundo %D é a segunda variável depois da vírgula. Feito isso, nós podemos salvar. Posso salvar direto? Posso, porque o meu programa já tem um nome no sistema operacional que eu já havia feito. Então, salvamos, observem que não tem mais o asterisco, ou seja, o meu programa está salvo no meu disco, no disco do meu computador. Menu executar, compilar. Encontramos um erro. Bom, por que deu erro? O compilador lá embaixo vai me dizer, ó, o que ele está esperando? Ele está esperando um ponto e vírgula antes do comando system. Então, o meu comando system está na linha 10. Antes da linha 10, eu tenho um comando na linha 8. Então, significa que na linha 8 faltou um ponto e vírgula. Lembram-se? Sempre que finalizo um comando, eu preciso ter o ponto e vírgula. Salvamos novamente, menu executar, compilar, agora sim, sem erros. Menu executar,
opção executar. Observem o valor das variáveis 5 e 3, que foi exatamente o que nós colocamos guardado na memória do computador. A variável número 1 armazena o número 5, que foi o primeiro que ele mostrou, porque foi a primeira que eu coloquei aqui. Depois ele mostrou o número 3, que foi a minha variável número 2, que foi a segunda que eu coloquei aqui. Por que aquele pressione qualquer tecla permanece aqui do lado? Isso nós aprendemos no vídeo da outra aula. Como é que nós resolvemos isso para colocá-lo na linha de baixo? Fechamos. Eu quero quebrar a linha. Então, depois que ele mostrar a minha variável número 2, eu acrescento um contra barra N, que é o comando que quebra a linha na exibição. Alterei o meu programa, salvo, menu executar, compilar, menu executar, opção executar. Agora nós vimos a mensagem pressione qualquer tecla na linha de baixo. Aquele contra barra N ali fez a mágica, colocou a mensagem na linha de baixo. Se nós invertermos e mostrarmos primeiro a variável número 2 e depois a variável número 1, salvamos, menu executar, compilar, menu executar, executar. Observem que ele mostrou primeiro a variável número 2, que contém o valor 3, e depois a variável número 1, que contém o valor 5. E com isso, nós finalizamos a construção do programa, que usa a variável do tipo inteiro.